O Apocalipse das Semanas de Enoque é um texto apócrifo atribuído ao patriarca bíblico Enoque, um texto antigo judaico que não é considerado parte do cânone bíblico. O texto descreve uma série de visões que Enoque teria recebido sobre o futuro do mundo e da humanidade. O Apocalipse das Semanas começa com a visão de Enoque sobre uma série de 10 semanas, períodos de tempo que representam as principais eras da história humana, desde a criação do mundo até o fim dos tempos. Cada semana é marcada por um evento significativo, que é descrito como uma espécie de julgamento divino sobre a humanidade. A primeira semana é caracterizada pelo julgamento sobre os anjos caídos, enquanto a segunda semana é marcada pelo julgamento sobre os líderes humanos injustos. A terceira semana a rebelião dos anjos caídos e derrotados, onde eles são lançados no abismo. A quarta semana é marcada por uma série de julgamentos e punições, que serão executadas sobre os ímpios, enquanto a quinta semana é o julgamento final sobre as gerações ímpias. A sexta semana será o julgamento e a condenação dos anjos guardiões dos mortos, enquanto a sétima semana é o surgimento de novos céus e nova terra, e o início de uma nova era. Já na oitava semana, a celebração da justiça e da paz na presença do Altíssimo. Na nona semana a ressurreição dos justos e a condenação dos ímpios. E então na 10ª semana, a glória dos justos na presença do Altíssimo, e a punição final dos ímpios. Vale lembrar que essas semanas não devem ser interpretadas literalmente como períodos de 7 dias, mas sim como períodos de tempo significativos e simbólicos. O livro de Enoque é um texto apócrifo que foi mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Carta aos Hebreus, Segunda Carta de Pedro e na Carta de Judas. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real, mas após a Vulgata ele caiu no esquecimento. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia na totalidade, em Etíope, e por esta razão, também é chamado de Enoque Etíope. Este documento foi encontrado incompleto, entre os manuscritos do Mar Morto. Você está no canal Éfesos, considere se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, lembrando que temos playlists completas, com todos os livros do Antigo e Novo Testamento, além de uma playlist contendo vários livros apócrifos. Apocalipse das Semanas de Enoque. Enoque relembrou seu discurso dizendo, a propósito dos filhos da justiça e acerca do eleito do mundo, que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça, eles falaram e deram a conhecer a mim, Enoque, filhos meus, segundo o que me foi revelado todo o entendimento por uma visão celestial, e pela voz dos anjos guardiões e dos santos. Nas tábuas celestiais é tudo lido e entendido. Continuou falando Enoque e disse: Eu, Enoque, nasci o 7º, na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Depois de mim, virá a segunda semana na que crescerá a mentira e a violência, e durante ela terá lugar o primeiro final, então um homem será salvo. E quando esta semana houver acabado, a injustiça crescerá e Deus fará uma lei para os pecadores. Depois, haverá o final da terceira semana, um homem será eleito como planta de juízo justo, através da qual crescerá como planta de justiça para a eternidade. Logo, ao terminar a quarta semana, as visões dos santos e dos justos aparecerão, e será preparada uma lei para gerações de gerações e um cercado. Depois, no final da quinta semana, uma casa de glória e poder será edificada para a eternidade. Logo na sexta semana, os que viverem durante ela, serão cegados em seu coração, infielmente se afastarão da sabedoria. Então um homem subirá ao céu no final desta semana, a casa de dominação será consumida pelo fogo, e será dispersada toda a linhagem da raiz escolhida. Logo, na sétima semana surgirá uma geração perversa, numerosas serão suas obras, mas todas estarão no erro.
E no final desta semana serão escolhidos os eleitos, como testemunhas da verdade e da planta de justiça eterna. Lhes será dada sabedoria e conhecimento por centuplicado. Para eles executarem o juízo, arrancarão da raiz as causas da violência, e nela a obra da falsidade. Depois disso virá a 8ª semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos, para que julguem justamente aos opressores que serão entregues em suas mãos. E ao final desta semana os justos adquirirão honestamente riquezas, e será construído o templo da realeza de O Grande, em seu esplendor eterno, para todas as gerações. Após isto, na 9ª semana se revelarão a justiça, e o juízo justo à totalidade dos filhos da terra inteira, e todos os opressores desaparecerão totalmente da terra, e serão lançados ao pouso eterno e todos os homens verão o caminho justo e eterno. Depois disso, na 10ª semana, em sua 7ª parte, terá lugar o juízo eterno. Será o tempo do grande juízo e ele executará a vingança no meio dos santos. Então o primeiro céu passará e aparecerá um novo céu, e todos os poderes dos céus se levantarão brilhando eternamente 7 vezes mais. E depois disso, haverão muitas semanas, cujo número nunca terá fim, nas quais se fará o bem e a justiça. O pecado já não será mencionado jamais. Profecias sobre o fim dos tempos. Eis as palavras de Enoque, pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição, quando serão reprovados todos os maus e ímpios. Enoque, homem justo que caminha diante do Senhor, quando seus olhos foram abertos, e quando contemplou uma santa visão nos céus, fala e pronuncia. Eis o que me mostram os anjos, esses anjos me revelarão todas as coisas e me darão a inteligência do que jamais vi, que não deve ocorrer nesta geração. Mas numa geração afastada para o bem dos eleitos, foi por eles que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada, o Santo e Todo-Poderoso, o Senhor desse mundo, que um dia deve pôr em convulsão o pico do Monte Sinai, aparecer em seu tabernáculo e se manifestar com toda a força de sua celeste potência. Todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados. Todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas, escoar-se-ão diante de sua face como o círio diante da drama. A terra será submersa, e tudo aquilo que a habitar perecerá, ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos. Mas os justos obterão a paz, ele conservará os eleitos e sobre eles exercerá sua clemência. Então tornar-se-ão a propriedade do Senhor Deus, e serão por ele cumulados de felicidade e bênçãos, e o esplendor da divindade os iluminará. Profecias sobre Jesus, os tempos atuais e a perseguição aos cristãos. Lá, vi então o ancião dos dias cuja cabeça estava como que coberta de lã branca, e com ele um outro, que tinha a figura de um homem. Esta figura era plena de graça, como a de um dos santos anjos. Então interroguei a um dos anjos que estava comigo e que me explicou todos os mistérios relativos ao Filho do Homem. Perguntei-lhe quem era ele, de onde vinha e por que acompanhava o ancião dos dias. Respondeu-me nessas palavras: este é o Filho do Homem a quem toda justiça se refere, com quem ela habita, e que tem a chave de todos os tesouros ocultos, pois o Senhor dos Espíritos o escolheu preferencialmente, e deu-lhe glória acima de todas as criaturas. Esse Filho do Homem que viste, arrancará reis e poderosos de seu sono voluptuoso, fá-los a sair de suas terras inamovíveis, colocará freio nos poderosos, quebrará os dentes dos pecadores. Expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores, e de se humilharem diante daquele a quem todo o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, forçá-los a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão sua morada e os vermes serão os companheiros de sua cama, nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo,
pois não consultaram o nome do Senhor dos Espíritos. Desprezarão os astros do céu e elevarão as mãos contra o Todo-Poderoso, seus pensamentos serão voltados apenas para a terra na qual desejarão estabelecer sua morada eterna, e suas obras serão apenas obras de iniquidade. Colocarão suas alegrias em suas riquezas, e sua confiança nos deuses fabricados por suas próprias mãos. Recusar-se-ão a invocar o Senhor dos Espíritos, expulsá-lo-ão de seus templos. E os fiéis serão perseguidos pelo nome do Senhor dos Espíritos. Profecias sobre o julgamento. Nesse dia, as preces dos santos subirão da terra até ao pé do trono do Senhor dos Espíritos. Nesse dia, os santos que habitam nos céus se reunirão, e com voz unânime rezarão, suplicarão, celebrarão, louvarão, exaltarão o nome do Senhor dos Espíritos, pelo sangue dos justos espalhado por ele. E essas preces dos justos elevar-se-ão incessantemente ao trono do Senhor dos Espíritos, a fim de que lhes faça justiça, e que sua paciência pelos maus não seja eterna. Nesse tempo, viu o ancião dos dias sentado no trono de sua glória. O livro da vida estava aberto diante dele, e todas as potências do céu se mantinham curvadas diante dele e ao seu redor. Então os corações dos santos estavam inundados de alegria, porque o tempo da justiça era chegado, a prece dos santos havia sido ouvida, e o sangue dos justos havia sido apreciado pelo Senhor dos Espíritos.